Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre finanças públicas. Eu converso com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Vamos falar das perspectivas de evolução das finanças em meio à pandemia. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, Felipe, a IFE acaba de divulgar projeções bastante alarmantes em relação à evolução das finanças públicas, prevendo um rombo de quase 10% do PIB este ano. Não é? E uma queda forte da atividade econômica. Os números são bem negativos e a questão fiscal sempre foi um ponto aí fundamental quando se pensa em reestruturação da economia. Como é que fica o cenário com essas projeções? Esse é um ponto central, né? A gente precisa ter claro que o momento é de atuação do Estado, o governo, não só o federal, mas os governos estaduais e municipais, tem que agir contra a crise. Isso significa aumentar o gasto público, num contexto em que a economia vai amargar uma recessão importante nesse ano, só que o problema fiscal precisa ser continuado, né? Precisa se continuar a pensar nesse problema, porque depois da crise nós vamos ter um país para administrar. Então a dívida pública, ela vai ter que continuar a ser controlada, vai precisar ser administrada e pelas nossas contas, Denise, o que se observa é que a dívida deve crescer esse ano até 86,6% do PIB, ou seja, um crescimento em relação ao ano passado de mais de 10 pontos percentuais do PIB. É um avanço muito importante, é claro que muitas das ações são corretas, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta para que medidas não relacionadas à crise não acabem sendo aprovadas e piorando ainda mais essa situação. Agora, a gente percebe que há uma resistência em contenção de gastos, inclusive por parte de estados e municípios que estão precisando de ajuda financeira, mas no espaço que houve entre a sanção do presidente da ajuda financeira, que determina, inclusive, essa ajuda, que os estados não possam dar reajustes para o funcionalismo, nós vimos aí vários reajustes sendo anunciados. Então, não há esse comprometimento ainda. E, por outro lado, a gente tem parte da equipe de governo pensando numa retomada do crescimento que seja alavancada com verba pública. Né? Então, é um desafio em dobro depois da pandemia e de toda essa desorganização que ela está provocando, né? Exatamente. O que falta é foco, né? É preciso ter um norte para a política econômica, para a política de combate à crise e também para as diretrizes que vão precisar ser seguidas no após-crise. Não adianta se pensar que tudo vai ser resolvido nesse momento colocando o pé no acelerador do gasto público. Por exemplo, não é o momento para grandes planos de investimento, até porque não tem demanda para isso. A economia está parada, não vai ter construtoras, pedreiros, profissionais para colocar tudo isso em funcionamento. Então, a concentração agora tem que ser no gasto de combate à Covid-19, tem que ter dinheiro para a saúde, e isso está acontecendo, quer dizer, há uma liberação importante de recursos, tem que ter dinheiro para mitigar os efeitos da crise na renda dos mais pobres, né? E tem que ter um planejamento fiscal e econômico para o após-crise. Essa história de dar reajuste salarial é temerária. O presidente Bolsonaro está demorando para sancionar a lei dos 60 bilhões, que são aqueles 60 bilhões aprovados pelo Congresso para estados e municípios, porque provavelmente, como o ministro Paulo Guedes pediu que ele vete aquela possibilidade de conceder reajustes para várias categorias, ele está dando tempo para que os governadores e até prefeitos concedam reajustes para várias categorias. Ontem, no jornal Estado de São Paulo, essa era a manchete. Então, isso preocupa muito, porque conceder reajuste salarial num momento de crise, em que muitas pessoas não têm o mínimo para a sobrevivência, é vexatório. Inclusive a gente precisa levar em conta, é só uma parte que o funcionalismo tem estabilidade, enquanto o desemprego do setor privado está avançando e avançando forte. Nós temos os números até pelos pedidos de seguro-desemprego. Agora, Felipe, de uma forma realista, você vê condições de ser retomada a política econômica anterior, inclusive com esse foco no ajuste fiscal, pegando a economia com uma retração que, de acordo com o mercado, alguns analistas preveem que possa chegar a um 7% de recuo do PIB este ano, com desemprego em alta. Se pensar
numa política contracionista, que seria a redução dos gastos do governo? Olha, Denise, nós estamos muito preocupados, porque o que a gente está vendo nessa crise é que há uma incapacidade do Estado de gastar, da mesma forma que havia capacidade de fazer o ajuste, de cortar gastos na época em que isso deveria ser feito. Então, o Estado é tão ineficiente que ele não consegue nem parar de gastar quando é para fazer isso e nem gastar mais quando precisa fazer isso. Ele gasta mais, mas de maneira ineficiente. Então, a atenção tem que ser redobrada. A agenda econômica e fiscal ela não pode ser simplesmente abandonada. Não é uma questão de 8 ou 80. É claro que a prioridade agora é você ter um comando central, uma coordenação que permita reunir os interesses dos estados e municípios, tomar medidas céleres, importar os respiradores com mais eficiência, levantar hospitais de campanha, onde a gente está vendo o desastre diário de mortes, que agora já ultrapassam a marca de 1.000 mortes por dia. E tudo isso, tem que ser feito de uma maneira coordenada. Agora, sem abandonar o compromisso de retomar o norte do equilíbrio das contas públicas para o pós-crise, porque nós queremos continuar tendo um país governável, que tenha contas equilibradas, que não tenha uma dívida explosiva. Toda aquela agenda que envolve propostas de emenda à Constituição, por exemplo, a chamada PEC da emergência fiscal, a discussão sobre o teto de gastos, que foi aprovado ainda no governo Michel Temer, e a discussão da desvinculação de receitas, tudo isso precisa voltar a ser debatido. Eu espero que a gente não jogue o bebê junto com a água suja do banho mais uma vez. Agora, muita gente não entende o porquê dessa necessidade de ajuste das finanças públicas, já que no mundo todo nós estamos vendo os governos liberando recursos. Trump mandou cheque para as pessoas em casa. No Reino Unido, o governo bancou uma boa parte dos salários, 80% dos salários, é muito mais do que aqui no Brasil, nessa flexibilização de contratos. Então, é uma prática para compensar o isolamento social e interrupção de atividade. Por que o Brasil desperta maior preocupação em relação a isso? Olha, nós estamos naquele grupo de países que tem uma maior fragilidade econômica e fiscal. A vantagem que a gente tem agora, Denise, é que o Brasil tem muitas reservas internacionais, está fazendo uso dessas reservas, está vendendo, já diariamente o Banco Central vem fazendo leilões de venda de reservas, o que ajuda a controlar um pouco essa evolução do dólar, da taxa de câmbio. Essa é a única vantagem que a gente tem, mas nas outras frentes, do ponto de vista interno, doméstico, a dívida é muito elevada e tem uma tendência de crescimento que já vinha de antes da crise. Em 2019 houve uma queda da dívida, mas que foi pontual, em razão de devoluções do BNDES, uma série de fatores. A própria cessão onerosa, aquele dinheiro do petróleo. Então, no momento de crise, é óbvio que a ação do Estado tem que ser expansionista. Ninguém vai negar isso. Agora, há formas e formas de se fazer. Você pode fazer essa ação expansionista gastando mais, dando diferimentos de impostos de uma maneira eficiente, de modo a evitar uma queda muito grande na economia e de modo a atacar o problema da saúde para valer, fornecendo os bens, os serviços, os profissionais necessários, que agora é o Estado que tem que fazer isso, ou pode fazer de uma forma não coordenada, com má gestão, ineficiência, como a gente já está vendo aí em alguns estados, casos até de corrupção com esse dinheiro da Covid. Então, isso é que precisa ser evitado. Nós temos que encontrar o caminho do meio. Não é simplesmente não faça nada ou faça tudo. É preciso ter um plano estratégico e é preciso urgentemente que o governo federal retome para si a coordenação de todas essas ações. Essa ausência do governo federal em coordenar, inclusive, as ações dos estados e municípios, é muito preocupante. Agora, Felipe, nessas projeções da IFE, vocês consideram também a questão da receita? Porque com a economia em retração, que pode ter até uma recessão histórica, a tendência é você ter uma queda muito forte de receita. Inclusive, parte da ajuda financeira para os estados e municípios foi negociada com base na perda de arrecadação com ICMS, com ISS. Então, o ajuste depois vai ficar ainda mais difícil, né? Exatamente, esse é um ponto importante, porque a perda de receita que o governo vai ter, o que é a receita? É uma parte daquilo que se produz
daquilo que as pessoas consomem, daquilo que as pessoas geram de renda. Quando a economia vai muito mal, como está acontecendo nesse ano, a expectativa da IFE preliminar é que haverá uma queda de 10% na economia neste segundo trimestre que nós estamos vivendo. Ela produz uma queda nessa arrecadação também. Então, isso quando a gente coloca nos modelos de projeção, implica uma piora do déficit primário, o déficit que é receita menos despesa sem considerar o pagamento de juros sobre a dívida, e esse déficit deve ultrapassar 700 bilhões de reais nesse ano, 706,4 bilhões. Então, isso tem a ver com as despesas que estão aumentando, mas tem a ver também com a queda da economia que afeta as receitas. A partir do ano que vem, se a economia se recuperar pelo menos 2,5%, ainda assim o PIB não volta para aquele patamar que era previsto antes da crise. Então a gente diz que há uma perda permanente de PIB e de receita para os próximos anos. Isso também afeta tanto a dívida pública, quanto as receitas, quanto o déficit. Então é um quadro muito complicado, de restrição muito forte. O governo precisa ser muito cioso dessa responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que tem que ser eficiente e célere na liberação dos recursos e na boa aplicação desses recursos. Exatamente, para poder ter alguma chance de pensar novamente ajuste fiscal, questão de credibilidade, tudo que está relacionado a isso. Nós conversamos com o Felipe Salto, que é economista, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado, mas tem essa independência em todas as projeções. Felipe, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, e boa noite a todos. Vocês.